Ok, pessoal, não é novidade para ninguém que o crescimento da China é muito importante para o Brasil. Nosso país é um grande exportador de commodities e a China é um grande comprador de commodities. Então, quando a China cresce, bem, todos nós ficamos felizes. Porém, desde que a China reabriu as suas portas e encerrou o lockdown, havia uma grande expectativa de que isso reacenderia a máquina chinesa e traria um grande boost de crescimento para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. E isso, pelo menos até agora, ainda não aconteceu. Então vamos utilizar este incrível relatório aqui da Yarden Research para entrar a fundo na questão da China e ver qual a real chance dela voltar a crescer como crescia até 2014. Se você é novo aqui, meu nome é Matheus Rapini, muito prazer, e após me aposentar do mercado financeiro, eu hoje passo o dia lendo relatórios sobre o mercado para administrar o meu dinheiro e, no tempo livre, faço esses vídeos aqui para que todos tenham acesso a uma informação de primeira que normalmente só está disponível para os grandes players do mercado. E claro, sempre aproveito também para vender o meu peixe, porque é isso que torna esses vídeos possíveis. Então, se gostar do conteúdo e quiser aprender tudo que o nosso programa de investimentos é capaz de oferecer, é só consultar o link na descrição, ok, pessoal? E agora, sem mais atrasos, vamos ver o que se passa na China hoje. Para quem não sabe nada sobre este país, nós podemos basicamente resumir a sua história, a grosso modo dizendo que existe aí um acordo implícito entre o governo chinês e a sua população. O governo irá entregar crescimento econômico abundante para o país, com diversos empregos e renda crescente, enquanto o cidadão chinês, por sua vez, irá aceitar ter menos liberdade sob um regime de um governo autoritário. E esse acordo de vender a sua alma, digamos assim, tem produzido muitos resultados para o cidadão até o momento. Não dá para dizer que isso não está acontecendo. Inclusive, nunca na história do mundo houve uma melhora tão expressiva e tão rápida no padrão de vida de tantas pessoas como aconteceu na China entre os anos 80 e 2010. Mas, ironicamente, foi nesse período também que o governo deu mais abertura a práticas comumente vistas em países ocidentais capitalistas, com uma postura menos autoritária. Desde então, nos anos mais recentes, o governo foi se tornando cada vez mais autoritário e hostil às práticas de livre mercado. Vamos citar algumas destas medidas aqui, tá? Primeiro, tivemos aí a adoção de políticas anti-negócios. Desde 2020, o partido chinês vem impondo duras medidas regulatórias sobre o capital privado por lá, principalmente sobre as empresas de tecnologia, o mercado imobiliário e o setor de educação. Todos esses setores eram responsáveis por uma grande geração de empregos por lá, mas ações regulatórias causaram uma infinidade de demissões e cortes de gastos nas empresas. Afinal, quando o negócio está sob pressão, ele para de investir, para de crescer e para, claro, de contratar. O desemprego da população entre 16 e 24 anos na China alcançou patamares recordes, com uma taxa de 21% das pessoas desempregadas até o mês de julho. Isso porque nós não temos os dados de agosto. Conforme destacou uma reportagem do The New York Times, a China suspendeu a divulgação dos dados a partir de agosto sobre o desemprego. Então agora pode estar até pior do que isso, mas nós não temos como saber exatamente. Muitos comentam, inclusive, que o fim dos lockdowns não ocorreu por conta dos protestos em si, mas sim pelo número incrivelmente grande de pessoas desempregadas com tempo livre e revolta interior suficiente para se expor nesses protestos. Além do alto desemprego, a China também enfrenta um problema demográfico muito grave hoje. O Partido Chinês adotou uma rígida política de controle de natalidade que não permitia mais de um filho por casal e que vigorou desde 1979 até 2015. Nos anos 2000, eu lembro muito bem de muitas reportagens falando bem deste controle naquela época, mas hoje ela acabou se mostrando um grande problema, porque a população envelheceu e hoje há poucos jovens trabalhando para sustentar uma população de muitos idosos. E entre esses poucos jovens, o desemprego é alto, como nós acabamos de comentar. Então, uma situação um tanto complicada. E o próximo problema aqui na lista é a famosa bolha imobiliária chinesa. Já falamos diversas vezes das cidades fantasmas da China neste canal. Boa parte da receita dos municípios chineses vem justamente da concessão de terras para incorporadoras, e essas incorporadoras, elas constroem cidades inteiras com prédios, shoppings e tudo mais, só que ninguém habita esses edifícios. É tudo apenas comprado como investimento mesmo, na expectativa de revender no futuro mais caro, com preços sempre ascendentes, né? Com as pessoas e o mercado em geral esperando que as árvores possam crescer até o céu.
O investidor sabe que ele não vai usar aquele imóvel, o incorporador também sabe que o comprador não vai usar, então muitos desses prédios nem são construídos com estrutura para habitar. Muitos são meras cascas de concreto sem elevador e muitas vezes até sem infraestrutura básica, como água ou energia elétrica. É tudo feito na base da teoria do mais tolo, a teoria de que sempre haverá alguém tolo o suficiente para comprar o imóvel por um preço maior no futuro. Agora, claro, a realidade não funciona assim, isso não dura para sempre e a bolha já começou a esvaziar. O problema começou com a implosão da Evergrande, a maior incorporadora chinesa que havia se alavancado demais com empréstimos para todos os lados, até que um dia ela não conseguiu mais pagar. Desde então, o governo reconheceu o problema da bolha, reconheceu que a bolha precisava ser esvaziada aos poucos e diversos controles contra a alavancagem excessiva das incorporadoras foram implementados, limitando este que era um dos maiores motores da China e também uma das principais fontes de receita dos municípios. E, finalmente, não podemos deixar de destacar também as tensões geopolíticas, com ações como a construção de ilhas no mar ao sul da China para reivindicar soberania territorial sobre as águas adjacentes, uma prática que notoriamente incomodou muitas nações vizinhas, que chamaram a estação de ilegal e de uma ameaça ao comércio internacional. Tudo isso, junto com as interrupções nas cadeias produtivas do mundo causadas pelos intermináveis lockdowns, geraram um movimento de repatriação das empresas, principalmente nos Estados Unidos e também na Europa. As empresas que antes tinham migrado a sua produção para lá, agora estão encontrando diversos subsídios, tanto dos Estados Unidos como da Europa, para realocarem a sua produção internamente em seu próprio território. Mas, pessoal, apesar de tudo isso, o país segue crescendo com uma certa força. Se por um lado não é tão forte como foi até 2014, por outro continua sendo uma taxa invejável para muitos países ao redor do mundo e o governo chinês tem adotado diversas medidas para buscar elevar esse crescimento ainda mais. No início deste ano, ele adotou um discurso mais moderado e pró-mercado e recentemente, no dia 4 de agosto, anunciou inclusive seus planos para criar uma agência dedicada a estimular o setor privado da economia e facilitar o desenvolvimento do seu mercado financeiro, inclusive até cortando pela metade o chamado Stamp Duty, um imposto que é cobrado na compra e venda de ações por lá. Além disso, o Partido Chinês também afrouxou as regras de financiamento de imóveis, permitindo que as pessoas comprem o primeiro imóvel com uma entrada menor e também reduziu a necessidade de reservas bancárias para empréstimos imobiliários em uma tentativa de equilibrar este mercado. Conforme os indicadores econômicos mais recentes de agosto, esta leva de pacotes de estímulo tem realmente estimulado a economia e produzido resultados positivos, mas nada parecido com o que se via no passado. A bolha imobiliária chinesa é realmente um problema muito antigo, muito já se falou sobre isso, muito já se especulou sobre o fim desta bolha, mas até hoje o governo chinês tem conseguido impedir o seu estouro. Agora, esvaziar o que provavelmente é a maior bolha da história sem que acidentes aconteçam ao longo do caminho será, sem dúvida, uma tarefa monumental. Existe um limite para a atuação do governo chinês, eles não podem, por exemplo, reduzir sua taxa de juros como fez os Estados Unidos, reduzindo a taxa a zero, porque isto causaria uma grande queda na cotação do yuan. Então, até agora, muitos investidores ainda estão céticos de que o governo consiga realmente retomar o crescimento antigo, principalmente se o mecanismo pelo qual está tentando fazer isso são os mesmos velhos truques do passado. Mas, quem sabe, nós teremos novidades aí na sexta-feira, quando será divulgada a nova batelada de indicadores econômicos sobre a China. Então, vamos ver o que irá acontecer. Torço muito para o país retomar o seu crescimento antigo, mas também sou um pouco pessimista que isso possa realmente acontecer seguindo o mesmo modelo do passado. E vocês, pessoal, como vocês acham que irá se comportar a economia chinesa? Coloca aí nos comentários, aproveita para checar na descrição nosso incrível programa de investimentos Valor Estatístico, que os preços serão sempre reajustados ao final de cada mês. Então aproveite os preços até o fim deste mês. Pessoal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.